Senhores e senhoras, autoridade constituída, funcionário público, representante de classe, bom dia. Convido o excelentíssimo senhor prefeito Raniel Mazil de Menezes, o excelentíssimo senhor vice-prefeito Alain José Mendes de Menezes, o secretário de Saúde Idelmar Ferreira Lima Júnior, o enfermeiro Amado Costa para compor a mesa. É para nós sair. Sob a proteção de Deus e em nome deste poder, declaro aberta a audiência pública, conforme o ofício 033/2025 da Secretaria de Saúde. O tema da audiência: apresentação do relatório quadrimestrais de prestação de contas, relatório de gestão, referente ao ano 2024. Justifico a ausência do presidente da Câmara, vereador Afonso Lima, que se encontra em Teresina resolvendo assuntos administrativos desta Casa Legislativa. Então, agora eu passo a palavra ao representante da Secretaria de Saúde para dar início ao trabalho. Eu quero aqui dizer, infelizmente, convidando todos os vereadores de oposição à situação, mas não fizeram presente agora, de que não vem. E continuar o trabalho. Bom dia a todos os presentes, população brasileira que nos assiste e nos ouve através da transmissão da Câmara. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui ao nosso vereador, presidente em exercício Nelson Menezes, e o vereador que não está presente, o presidente Afonso, que nos cederam um espaço tão logo a gente solicitou, uma parceria bem forte entre a Prefeitura Municipal, as secretarias e a Câmara. É assim que a gente deve trabalhar. Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso relatório do último quadrimestre e o nosso relatório de gestão, todo referente ao ano de 2024. Esse é um momento muito importante, porque nós temos a prestação de conta de todas as ações, tudo aquilo que a gente fez, as nossas despesas, para a população e para o Poder Legislativo, que aqui poderia estar presente, mais vereadores. E é um momento importante para a população entender como a Secretaria funciona, quais são as despesas, quais são as suas obrigações, e como a gente deve e pode, à medida do possível, atender a população. Quem assiste a apresentação do relatório de gestão sabe que o município brasileiro faz muito mais do que aquilo que deveria ser feito como obrigatório. A gente gostaria de agradecer também a presença do vice-prefeito, do prefeito Raniel, mas ele sempre nos dá um apoio na Secretaria de Saúde. Então, passo a palavra aqui aos dois. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui o vice-vereador Nelson Menezes, no qual eu transmito a minha homenagem aos demais vereadores. Cumprimentar aqui o Charles presente, o prefeito Raniel Mazilho, nossos coordenadores e diretores do departamento da Secretaria de Saúde, demais pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Esse é um momento muito importante, onde a cada 4 meses a Secretaria de Saúde realiza uma audiência pública para apresentar o seu relatório de receitas e gastos, certo? E hoje, além desse relatório trimestral dos últimos 4 meses de 2024, será apresentado o relatório anual de 2024. Então, a gente lamenta não ter mais representantes aqui presentes, não ter a sociedade organizada aqui presente, porque esse é o momento de se apresentar aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado no ano passado, e se discutir e tirar as dúvidas, porque a gente sabe que hoje nós somos um município de atenção primária. A atenção primária é cuidar, é prevenir, é cuidar das primeiras ações. Mas, infelizmente, pela ineficiência das ações do SUS, de Estado e governo federal, o município de Brasileira tem que cumprir as suas obrigações primárias e ainda atender certas questões que não dizem respeito a nós. A gente não recebe recursos para isso, mas assim, a gente não consegue, infelizmente, absorver toda a demanda, nem brasileira, nem o estado do Piauí, nem o Brasil, porque eu tenho dito já há muito tempo que, infelizmente, o governo federal ainda não acertou no financiamento da saúde pública. Para os senhores terem uma ideia, o que Brasileira recebe hoje do governo federal não paga sequer a folha de pagamento. O recurso que nós recebemos do governo federal não paga sequer a folha de pagamento da secretaria. Então, a gente sobrevive do percentual que a prefeitura é obrigada a repassar, no mínimo 15%, e das emendas parlamentares. As emendas parlamentares ainda não foram sequer abertos os cadastros. Nós só vamos ter recursos de emenda parlamentar lá para o segundo semestre. Mas as despesas são diárias. As despesas não param. Todo mês tem que pagar exame, tem que ter transporte,
tem que cumprir as obrigações com os servidores, tem a manutenção da secretaria, tem água, tem luz, tem tudo no mundo, então isso não para. Então, infelizmente, é infinitamente impossível atender 100% da demanda. Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações, mas a gente ainda tem que arcar com outras obrigações que não são nossas. Então, assim, a gente pede a compreensão aqui dos vereadores presentes, da sociedade, das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, porque eu afirmo aqui sem medo de errar, poucos municípios do nosso estado conseguem atender a demanda que o brasileiro atende, mas a gente tem consciência que é humanamente possível atender 100%. Mas o objetivo também dessa audiência, além de mostrar o relatório de 2024, é também um momento da gente oportunizar para discutir ainda ações para 2025, aprimorar, enfim, esclarecer e tirar as dúvidas possíveis, tá bom? Então, desejo uma boa conferência, uma boa audiência a todos nós, e irão ganhar aqueles que poderão participar ou assistir desse momento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria aqui agradecer a presença aqui de todos vocês, em nome aqui do representante da Câmara aqui, Nelson Menezes. O que o meu vice-prefeito falou é muito importante para a comunidade, a população saber a dificuldade que a gente leva hoje é justamente isso. Essa dificuldade do governo federal, essa falta de recursos para os nossos municípios. É assim, hoje a saúde, ela representa aqui a população brasileira, que está em cima de 9.200 pessoas que o IBGE credenciou, enquanto nós recebemos insignificativamente o valor como a educação recebe. Hoje a educação recebe, em cima de 1.900 alunos, 23 milhões, enquanto a saúde hoje está aí com dificuldade, nós atender a população justamente com a dificuldade que nós temos, porque a diferença é muito grande, que hoje, como o Alan falou, nós temos que ter uma pessoa para acertar aí na educação que não é só brasileira. Isso é no Brasil, a dificuldade. A questão do relatório, quanto mexe que tem, que hoje é para a pessoa que pode mais informar e está aqui para explicar, nosso amigo Amado, que está aqui com as sugestões, o que o prefeito que hoje se impõe a falar e se ter que, vamos dizer, está aqui na da população, é a questão de, estou aqui à disposição, a questão de 2025. Estou aqui para ajudar, fazendo aqui em força com o meu vice-prefeito, que foi secretário aqui da Secretaria de Saúde. Nós estamos aqui com dificuldade, a questão de atender a população justamente a cada falta de recursos. Mas estou indo atrás, dia 8 estou indo para Brasília, atrás desses descosteios que hoje dificulta e, ao mesmo tempo, ajuda muito a população se vier. Mas, como eu disse, só no segundo semestre, e a partir que ontem eu estou falando com o deputado Jardiel, que disse que só a partir de agosto, isso tudo dificulta essa população, esse atendimento que nós temos com dificuldade, que o povo não ainda entendeu como é que conduz. Tudo depende lá de cima. Se lá andar bem, aí chega aqui no final, que são nós. Tudo bem? Eu vou aqui passar aqui para o meu amigo aqui, para explicar aqui, Amado. Agora, eu convido que os amigos nós fazer a mesa de honra e vamos assistir a palavra do enfermeiro Amado. Bom dia a todos. Pessoal, eu creio que todos me conheçam, né? Sou enfermeiro, trabalho na coordenação de atenção primária do município. Estivemos agora fazendo a mesa, né, de honra, com qual cumprimento as autoridades que estavam presentes. Eu também queria apresentar aqui para vocês um grande parceiro de trabalho, que é o Jairo Ferreira, que também vai, juntamente comigo, conduzir a apresentação. Bem, pessoal, sociedade civil pública, autoridades. Antes da gente fazer a apresentação, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, né? O nosso vice-prefeito, Alan Jussier, foi bem incisivo na fala dele,
Quando ele falou das dificuldades financeiras, né, que a gente enfrenta na saúde pública, no Brasil inteiro, desde o congelamento aí de recursos financeiros para a saúde. A gente vai fazer uma reflexão também, Alan, Nelson, prefeito, Ranieri Mazzilli, do tamanho da extensão do município de Brasileira. A gente faz uma analogia de que quando a gente pega a localidade Viados e a gente desce até a localidade que já faz fronteira com Batalha, que é a localidade Combo, no Cambinho, a gente tem uma extensão territorial de mais de 800 mil quilômetros quadrados. Né? Isso dificulta muito a saúde pública. O Ministério da Saúde, ele enxerga o município de Brasileira com 4 equipes de saúde da família. Nós temos 2 equipes na zona urbana e nós temos 2 equipes na zona rural. Seria muito fácil, né, se em cada equipe toda a população fosse assistida naquela sua determinada unidade de saúde. Acontece que, se nós pegarmos a unidade do Saco dos Polidórios, a gente vai ter em torno da localidade Saco dos Polidórios, né, mais de, 9 pontos de apoio, para que aquela equipe ela possa chegar com saúde pública até os munícipes de Brasileira. Mas é muito complicado, porque, por exemplo, eu vou na segunda-feira para Pissarra. Eu só vou voltar para Pissarra novamente na próxima segunda, porque na terça eu tenho que ir para o Saco dos Polidórios, na quarta eu tenho que ir para o Data Viados, na outra semana eu preciso ir para o assentamento, na outra semana eu preciso ir para a cachoeira, e ninguém escolhe o dia de adoecer, né? Ninguém escolhe o dia. Eu não vou adoecer só segunda porque aquela equipe vai estar lá na minha localidade. Então, com isso, a gente já consegue enxergar também esse fluxo demográfico que a gente tem no município de Brasileira. Aí entra mais dificuldades que a gente precisa esclarecer. A gente precisa de transporte para levar os profissionais até lá. Então, quando a gente tem um transporte pequeno, como era antes da gestão Alain Jussier e Delmar, nós tínhamos dentro da capacidade de um transporte para levar a equipe de saúde da família um motorista, um médico, um enfermeiro, 2 técnicas de enfermagem, caixa de medicamento, caixa térmica de imunobiológico. E aí você pensava, sim, Amado, mas compôs o carro. Só que a gente tem o cirurgião dentista, a gente tem a auxiliar de saúde bucal. Nós, município de Brasileira, eu creio que seja o único do território dos Cocais, quiçá do Brasil ou mesmo aqui do Piauí, que tem dentro da composição da estratégia de saúde da família, da estratégia de saúde bucal, da estratégia de saúde da família, um fisioterapeuta vinculado, para que a gente pudesse levar também aquele profissional para as equipes, principalmente da zona rural, que nós não tínhamos. E aí, Ranieri, tudo isso é dificuldade financeira, entendeu? É muito complicado, mas vira e mexe a gente recebe uma notificação judicial, uma notificação do Ministério Público, porque a população ela não quer saber, ela quer saber se tem. Vai lá no gabinete, às vezes não é porque a saúde não queira, né, porque é muito complicado você fazer saúde, vem as notificações, mas a gente tem sempre, né, uma equipe técnica que tem a resposta apta, que tem a resposta em tempo hábil. E partindo desse pressuposto, de tudo isso que eu conversei, o Ministério da Saúde, no dia 10 de abril de 2024, ele muda o financiamento federal para que a gente possa trabalhar a saúde pública. Como é que esse financiamento federal ele vai funcionar daqui para frente? Né? Ele vem funcionando. Ele trabalha com 3 componentes de recurso financeiro. Um componente fixo, que o próprio nome diz, é um componente fixo, aquele valor ninguém mexe. Só que aí o Ministério da Saúde ele trabalhou, senhores, esse dado do componente fixo em relação a alguns levantamentos de estudos, né, para ver a questão de vulnerabilidade social, questão de até educação do município, critérios do IBGE. E nós, técnicos, né, eu e o Jairo, né, apresentando para o Alan, para o Idelmar, e agora aqui para a sociedade civil pública e as autoridades, a gente hoje se questiona por que Brasileira ficou no extrato 3, para que a gente entenda, tá, pessoal? Por um lado, demonstra que nós estamos fazendo, que Brasileira tem uma qualidade de vida. Mas, pelo outro lado, a gente entende que
tem alguma parte ainda de brasileira que não deu para ter uma compreensão exata, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas que não têm uma condição financeira, que moram em locais insalubres, que moram em localidades distantes. E só para que vocês entendam que extratos são esses que eu estou falando. Município com extrato 1, que é um município que o Ministério da Saúde entendeu que tem uma vulnerabilidade muito alta, que tem dificuldades, eles recebem algo em torno de 18 mil. Recebem algo em torno, não. Recebem 18 mil reais por equipe de saúde da família. Quem está no extrato 2 recebe 16 mil reais. Quem está no extrato 3, que é o nosso caso, recebe 14 mil reais. E quem está no extrato 4 recebe 12 mil reais. Então, vejamos, se a gente fizer uma reflexão, qual é o município que tem uma melhor qualidade de vida no Piauí para vocês? Na minha resposta é Luiz Correia. Tem praia, né? Parece que ninguém adoece, porque está lá no Bem Bom, está com a vitamina D ali disposta para você. Mas Luiz Correia, dentro do levantamento dos estudos do Ministério da Saúde, é extrato 1. Lá eles recebem 18 mil reais por equipe. Se eles têm 15 equipes, multiplica-se esse valor pelo total de equipes. Então, trazendo para a nossa realidade, nós estamos no extrato 3. A gente recebe aí 14 mil reais por equipe. Faz aí uma matemática simples aí, 14 vezes 4 dá o quê? 56 mil reais a gente recebe de componente fixo para poder manter as equipes de saúde da família. Alain, Idelmar, Ranieri, Nelson Menezes, Charles, vereadores aqui. Isso é gasto só com combustível, né? Você está entendendo a dificuldade? É porque assim, olha só, esse dinheiro eu tenho que pagar médico, eu tenho que pagar enfermeiro, eu tenho que pagar nutricionista, eu tenho que pagar psicólogo, eu tenho que pagar técnicos de enfermagem. Amado, o agente comunitário entra nessa conta? Não, porque o agente comunitário ele tem um piso e aquele reflexo daquele recurso vem para eles. Ele vem fechado, vem carimbado. Eu tenho um teto para 21 agentes comunitários de saúde. Hoje eles ganham 2 salários mínimos, que dá R$ 3.003. O Ministério multiplica por 21 e manda aquilo. Mas o Ministério não manda as obrigações sociais. Quem paga as obrigações sociais é a Secretaria Municipal de Saúde. Quem paga a ajuda de custo para combustível, para que eles se desloquem, quem compra fardamento, quem faz, é a Secretaria de Saúde. Então, é muito complicado. Por que a gente quer que a sociedade esteja presente e quem esteja nos assistindo também acompanhe? Essa dificuldade é no Brasil inteiro. A gente recebe esse valor que vocês bem pautaram, né, em referência, não dá para pagar o combustível. Se a gente frisar mesmo o que é uma equipe de saúde da família, a gente ganha algo em torno de 7.500 para me pagar um médico, um enfermeiro, técnicos de enfermagem. Não tem. É muito complicado você fazer saúde. Isso eu não estou falando da questão da saúde bucal, que nós ainda temos a equipe, nós temos uma equipe multiprofissional. Então, o que é que ajuda ainda nesse preceito desse novo cofinanciamento? Os outros 2 componentes, que é um componente de vínculo e acompanhamento, e um componente de qualidade que a gente trabalha com temas de indicadores para os profissionais de saúde. Porém, todavia, o Ministério incentiva a gente, ele deu um critério até maio desse ano, como se todos os municípios brasileiros tivessem recebendo uma nota bom. A nota bom é R$ 6 mil por equipe, 6 vezes 4, a gente recebe ali 24 mil reais por equipe para que a gente possa trabalhar indicadores. Mas, Nelson, se a gente não tiver uma eficiência, se a gente não tiver uma eficácia, se a gente não tiver planejamento, se a gente não tiver trabalhos aqui que a secretaria, tecnicamente, entre eu, Jairo, os secretários, todos os coordenadores, inclusive eu deixo aqui meu abraço para eles, né, eles estão aqui presentes, a gente também não consegue fazer. Porque o que é que acontece, Ranieri? Daqui para frente, o Ministério da Saúde quer que a população ela esteja vinculada a uma unidade de saúde e que ela seja acompanhada. Aí você pode me perguntar, Amado, mas não já faz isso? Faz. Só que agora tem critérios. Uma pessoa
vinculada, ela precisa ter seu cadastro individual e o seu cadastro domiciliar e territorial atualizado em até 24 meses, 2 anos. Mas a gente vem bem aqui em Piripiri, São Luís, todo dia chega gente na nossa sala, porque eles dizem que tem um benefício em Brasileira, mas são atendidos Piripiri. Cara, por que não trabalha logo uma forma daqueles pacientes dali de São Luís? Ah, não é só da logística daqui para cá, não. Vamos tentar trabalhar, conversar com a prefeita Jove, ver o que é melhor para a Brasileira, porque fica ruim. A gente pode perder porque tem critérios de ponderação. Por exemplo, uma criança que menor de 5 anos, que tem o Bolsa Família, ela podendo ser vinculada à nossa equipe de saúde da família e acompanhada pela nossa saúde da família, nós teríamos aí um parâmetro de 2,5 num cálculo de recurso financeiro, para que a gente não perca essa nota. Então, tem essas dificuldades também territoriais. Quando a pessoa diz que... E a gente precisa muito, não estou vendo aqui agente comunitário, estou vendo agente de endemias, mas a gente precisa muito que os agentes comunitários eles também compreendam o processo de trabalho. Uma pessoa vinculada a uma unidade de saúde precisa ter seu cadastro atualizado, certo? Às vezes a gente diz assim, o domicílio daquele cidadão precisa estar atualizado. Aí já me questionaram, Amado, eu fiz o cadastro daquela residência, eu vou atualizar o quê? Cara, se tu passou na frente da casa, tem um saco de cimento, um tijolo e uma areia, ou o seu Nelson, o que é que você está fazendo aqui? O Nelson vai me dizer, não é porque eu estou construindo um banheiro novo. Pô, no meu cadastro anterior, na tua casa só tinha 2 banheiros, agora tem um 3º banheiro, eu vou atualizar o teu domicílio. O Ministério precisa enxergar essas situações. E o acompanhamento desse cidadão, ele vai precisar, além de que ele tenha um atendimento na unidade básica, seja seguido de um procedimento, de uma visita, de uma atividade coletiva. Então, todos os profissionais precisam estar envolvidos nessa temática. E quem vai ganhar com isso, Nelson Menezes? Quem vai ganhar é a população, que é o grande protagonista do SUS, que são os usuários de saúde. Mas eles também precisam entender das nossas dificuldades. Por exemplo, eu e o Jairo estamos estudando uma forma de fazer uma estratificação de risco para os doentes crônicos. É muito difícil, Charles, a gente, por exemplo, atender um paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, que seja diabético, que seja solicitado um exame. Aquele exame ele tem total direito, mas é inadmissível a gente fazer repetições de exames apenas porque o próprio paciente acha que deve fazer novamente. A gente tem que ter um estudo científico para dizer assim, olha, tá, as taxas de triglicerídeos, de colesterol alteraram, vamos fazer um tratamento, vamos usar o medicamento correto, uma dieta, vamos para o incentivo da atividade física, daqui a 6 meses eu quero te reavaliar. Essa estratificação vai diminuir custos, porque não tem como a gente manter exames todo o tempo. É muito complicado, a gente não tem uma contrapartida do Estado para dizer assim, olha, vocês têm... E temos. A gente tem uma pactuação, mas que a pactuação está defasada. A pactuação é de 2009, 2011. Lá naquele tempo, um procedimento SUS, por exemplo, um hemograma que era R$3, hoje custa, não sei, 11. Então não tem como você acompanhar. São situações delicadas para quem faz gestão. E não é um desabafo, tá, pessoal? A gente veio para cá para demonstrar o nosso relatório de gestão, tá? Como é dito, o nosso relatório de gestão, o Alan bem focou a nossa política municipal executada 100% de atenção primária à saúde. Nós temos a nossa rede desenhada para que a população entenda, onde nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, que é o órgão-chefe dessa pasta. Nós temos um hospital de pequeno porte, mas também como unidade mista, que ela é de dupla gestão, ou seja, quando a gente fala dupla gestão, ela foi municipalizada, mas também tem a parte do Estado. E a contrapartida do Estado é gestão única, porque com o advento do Piauí Saúde Digital, foi um propósito novo do governo estadual para que não fosse feito o repasse do cofinanciamento que nós tínhamos. Então, acabou que
toda a despesa fica para a gente, né? Isso é um tanto quanto delicado, é complicado, mas a gente também ganhou com o avanço do Piauí Saúde Digital, que é algo formidável, né? A gente vai traçar aqui alguns números e que não volta mais. Daqui para frente a gente sempre vai trabalhar com a ênfase do Piauí Saúde Digital. Em relação a essa execução de trabalho, tá, pessoal? É um ato, um rito obrigatório da saúde. Nós tivemos uma peça composta até dia 31 também para apresentar ao Tribunal de Contas, onde foi juntado o relatório consolidado de gestão de todas as secretarias do município de Brasileira. Isso aqui eu falo com segurança para vocês, é um dos poucos municípios que faz esse trabalho e que tem hoje uma nota acima da média, né, do que a gente espera do Piauí. Nesse ano, a gente já fez novamente, né, o relatório de gestão, que vai ser apresentado para o Tribunal de Contas, seguindo todos os passos do que a gente errou no ano passado, mais formatações. Agora, essa que nós estamos trabalhando hoje, ela é exclusiva da saúde. Ela tem uma base normativa a ser seguida, tá? Onde no seu artigo 33, ele fala que os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação, movimentada sobre a fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Todos os balancetes do município de Brasileira vão para a Secretaria Municipal de Saúde, onde o Jairo, atual presidente do conselho, ele convoca os conselheiros para fazer análises e, se tiver ressalva ou não, botar o parecer dentro do... Ou seja, o conselho é um órgão fiscalizador desses movimentos, tá? Para que a gente tenha sempre uma transparência e os trabalhos sejam executados de forma correta. O Ministério da Saúde, no parágrafo 4, acompanhará, através do Sistema de Auditoria e Conformidade e Proclamação, todos os repasses para estados e municípios, onde, se for constatada alguma malversação ou desvio da aplicação dos recursos, o Ministério da Saúde irá aplicar suas medidas previstas em leis. Então, Ranieri, isso aqui que a gente está fazendo hoje, ele vai ter uma ata, a gente vai ter que alimentar os sistemas do Ministério da Saúde, chamado DigiSUS, onde a gente extrai os relatórios, né? Inclusive a gente deixa uma pasta aqui na Câmara, tá, presidente, para que vocês analisem, que fala sobre toda a nossa transparência, desde uma introdução, dados demográficos, questão de e mortalidade no município, a estrutura organizacional, como é que está a rede física, os profissionais. E quando fala em profissional, eu queria destacar também para quem está nos assistindo, tá, vereador Nelson, que Brasileira, isso aqui eu falo com muito orgulho e parabenizo a gestão, também é um dos poucos municípios brasileiros que segue à risca o que manda a cartilha da lei. Hoje, para 2025, a gente tem, eu creio que 99%, 98% de profissionais ou concursados ou prestadores de um teste seletivo, que são as formas mais transparentes de contratação de profissional. A gente não tem ali porque, como se estivesse enchendo, né, o mecanismo de trabalho. Então, a gente trabalha como determina a lei. Isso me faz feliz de trabalhar numa gestão tão empoderada para esse sentido, tá? Dentro dessa temática, pessoal, nós temos os indicadores. Isso aqui é extraído dentro do DigiSUS, tá? Ele recorta, ele pega os dados do CIOPS, ele transforma em números tudo que foi empenhado, que foi gasto, que foi executado, e a gente tem esses indicadores para o ente federativo analisar. E aqui a gente dá um ênfase, tá, pessoal, na importância que o que determina a Lei 141, que os nossos gastos, Ranieri, eles sejam em até 15%. A gente teve um gasto de 16,29, não estou vendo direito aqui, 49, em relação ao ano de 2024. Nos 6 bimestres que a gente executou o CIOPS para os órgãos fiscalizadores, consolidou-se tudo e a gente teve gasto de 16, ou seja, acima do limite prudencial. Mas eu queria também destacar aqui que
nós temos despesas com habitantes, tá, de responsabilidade do município, algo em torno de 1.400 e o que ali, Damas? 51, pronto. Isso, Ranieri, é como se a gente estivesse gastando por pessoa. Tu tem 9.000 habitantes aqui? Mensalmente, alguma coisa? Enfim, são números que a gente precisa também destacar, tá? E aqui é uma transparência, tá, pessoal? Para que a gente tenha a participação ativa de transferência de recursos, tanto a âmbito municipal quanto federal, certo? As despesas com a participação também de proventos, enfim. Isso aqui tudo vai ficar para a Câmara dar uma analisada. Em relação à nossa capacidade instalada, né, a gente destaca aqui que a nossa base piramidal para a nossa capacidade instalada, né, nós temos as nossas unidades, onde eu até já fiz ênfase, mas é importante que a gente destaque uma unidade mista. Nós temos 3 UBS de padrão SUS, que a gente chama, né? E nós temos 15 unidades de apoio, que é aquelas unidades... Eu creio que seja mais, né, esse número. Eu creio que seja mais. Fazendo o cálculo depois com calma. 22 pontos ao todo, enfim. Isso é muito importante, porque em cada UBS dessa, em cada unidade de apoio, nós levamos a saúde pública com qualidade. Onde hoje nós temos um conforto. É 100%? Não. Mas a gente consegue climatizar muitas dessas unidades de apoio para que o médico, o enfermeiro tenha um local de trabalho, o fisioterapeuta, o cirurgião, o dentista. Algo, Rani, que em anos anteriores já teve equipe atendendo debaixo de árvores. Entendeu? Então, hoje a gente tem a segurança de que não exista mais isso, né? Que não tem como a gente trabalhar uma saúde da família tão importante. O SUS é lindo, a gente faz, beleza. Mas também tem que dar qualidade. Como é que eu vou avaliar uma gestante debaixo de uma árvore? Onde eu preciso ter a uterina dela, onde eu preciso escutar os batimentos cardiofetais daquela criança, onde eu preciso inserir os dados, que é outra relevância de brasileira, o prontuário eletrônico do cidadão. Desde quando foi instituído, em 2013, o sistema SUS eletrônico, que nós chamamos de eSUS, brasileira já vem executando na grande maioria das unidades. Tivemos dificuldades enfrentadas, como redes de internet em determinadas localidades rurais, mas hoje a gente já vem sanando isso em torno de 80% a 90%. O município de Brasileira, ela tem no seu escopo piramidal também 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e uma equipe multiprofissional e um serviço de especialidades em saúde bucal. É um conjunto, pessoal, de informações que nós temos para que seja assistida toda a comunidade da população de Brasileira. Fora isso, nós ainda temos salas do Piauí Saúde Digital, onde nós temos médico 24 horas, a gente tem várias especialidades. Isso tudo compõe essa rede que nós temos das equipes. Aos profissionais, né, eu fiz ênfase já na fala de parabenizar aqui a nossa capacidade instalada hoje. Está bem segura, porque são médicos, são profissionais, são enfermeiros, são técnicos que são concursados ou prestadores de um teste seletivo, que nos dá mais segurança. Mas nós temos ali, né, atuantes como médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, tudo isso num combo aí para a saúde. E eu dou destaque ali ao técnico, certo, Nelson, Ranieri? Porque como eu falei dos números, né, que a gente recebe do Ministério da Saúde, uma composição de uma equipe de saúde, para que todos entendam, é basicamente assim. Suponhamos que Brasileira chega a 10.000 habitantes e o Ministério enxergue que nós temos direito a mais uma equipe de saúde da família. O Ministério vai fazer o seguinte, Nelson, ele vai dizer, você quer? Eu quero, porque eu vou ter mais facilidade. Aí o Ministério vai te dar um custeio. Ele vai dizer assim, pois eu te mantenho com R$ 7.500. O resto que passar é teu. Você negocia com o Ministério da Saúde, beleza? E uma composição de uma equipe de saúde da família é um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Em cada unidade nossa, Ranieri, nós temos 2 técnicos cadastrados. Porque a gente entende que facilita mais o trabalho, a gente dá mais conforto. Fora que nós temos alguns técnicos nesses pontos de apoio. O Ministério repassa esse dinheiro? Não. Então vejam como não é tão fácil a gente executar uma saúde pública. Se a gente fosse trabalhar como o Ministério manda, tudo bem, mas talvez a gente enfrentaria várias outras dificuldades. Né? Eu creio, porque não tinha como a técnica estar ali fazendo uma escuta inicial, aplicando um medicamento, correndo para fazer uma vacina, acabaria ficando mal feito, tá?
Aqui alguns dados relevantes que a gente traz, como, por exemplo, no ano de 2024, nós realizamos durante todo o ano mais de 77 mil visitas domiciliares, tá? Papel do agente comunitário, fazendo cadastro. Infelizmente, a gente ainda recebe algumas reclamações de agentes, né? A população chega para a gente também, a gente vem conversando muito com eles, mas eu também asseguro aqui para os senhores, poucos municípios têm agentes comunitários atuantes. Eu chego em algum município como Parnaíba, Piripiri, muita gente diz assim, cara, ele nem me visita. E fora aquilo ali, a gente tem uma equipe de agentes de endemias que não ficam debaixo de árvores conversando. Eles atuam o tempo inteiro, brasileira inteira, zona urbana, zona rural, quarteirão por quarteirão, batalhando contra um grande inimigo que nós temos, que é o mosquito do Aedes aegypti, batalhando para que todo mundo tenha uma água com qualidade, batalhando para que todos sejam seguros com informação quando é época de chuva, época de fogo, enfim. Fora isso, nós temos uma equipe de vigilância sanitária que inspeciona todos os estabelecimentos de saúde, todos os estabelecimentos públicos de Brasileira, farmácias. Eles inspecionam a carne que a gente come, porque se eles não forem lá, os vigilantes sanitários, aqui na figura da Silvana, que está aqui conosco na audiência, se eles não forem fiscalizar, a gente vai comer carne com péssima qualidade, nossos filhos vão tomar algo vencido, porque eles estão lá o tempo inteiro com ações educativas e trabalhando durante os festejos, durante campanhas, enfim. Então, Ranieri, isso aqui é fruto de trabalho, é fruto de organização, tá? Foi executado mais de 35 mil procedimentos das equipes de saúde da família. Nós tivemos, Ranieri, mais de 20 mil atendimentos individuais, entre médico, entre enfermeiro, tá? E outra, mais do que eu dou. Entendeu? Perfeito. Porque o que é que acontece? Esse dado ainda era para ser maior, mas nós tivemos um dos profissionais médicos que entrou de licença por conta da maternidade, é um direito dela, e nós tivemos uma rotatividade naquele momento, não porque esses dados eles precisam ser inseridos e enviados para o Ministério da Saúde, mas para eu poder subir, eu tenho que inserir o profissional dentro do sistema. E era muito difícil, porque teve um mês que a gente teve um profissional, teve um outro que foi outro, então acabou, mas algo de resolutivo agora em 2025 que nós não teremos mais. E eu faço uma ênfase, tá, pessoal, para esse dado aqui, ó, atendimentos odontológicos. O atendimento odontológico, ele teve uma crescente, eu fiz um comentário, né, no nosso relatório de gestão mesmo consolidado, e o que vai ficar aqui, de 2022 para 2024, a gestão Alain Jussier e Delmar Júnior. Nós tivemos um avanço de atendimentos odontológicos de mais de 149% de atendimentos, tá? Nós tínhamos, nos anos anteriores, algo em torno de 2.000 atendimentos. Vocês podem me perguntar, Amado, por que a saúde da família faz 20 mil e a saúde bucal faz 6? Porque a saúde bucal, pessoal, ela tem alguns critérios de particularidades. Para cada paciente atendido, eu tenho que ter uma bandeja específica, esterilizada, com material. Não tem como você estar ali só abrindo a boca e fazendo alguma execução. E outra, dentro de um atendimento odontológico, existem vários procedimentos, aplicação tópica de flúor, profilaxia, enfim, tem vários procedimentos que são realizados em um único, restauração de um dente descido, são vários procedimentos dentro de um único paciente, mas muito fruto também do nosso centro de especialidades. Porque aquele centro de especialidades, Nelson, deu uma segurança para aqueles pacientes para fazer um canal. Canal é caro, entendeu? Hoje você tem gratuito aqui em Brasileira. A gente está trabalhando com a saúde bucal, pessoal, porque a saúde bucal, na zona rural, a gente via muito um paciente chegar na unidade e dizer assim, doutor, arranque meu dente porque eu não aguento mais de dor. Só arranque ele. Isso não é fazer saúde bucal. Saúde bucal é fazer a prevenção para que aquele dente não seja extraído. Ele precisa ser cuidado, tá? Então a gente dá uma ênfase bacana para os dados de atendimento odontológico. Aqui nós temos também, né, aqui é a condição da prótese, né, Jairo? Se você quiser falar um pouco aí, eu falo um pouquinho, Jairo, sobre esses dados.
Bom dia a todos. O Amado já me apresentou, mas só reforçar que hoje estou na secretaria no cargo de gerente de atenção primária à saúde e também sou o atual presidente do Conselho Municipal de Saúde. Aqui, em relação a esses dados da saúde bucal, a gente observa um serviço muito importante também no município, que é pouco divulgado, né? As pessoas, talvez, muitos daqueles que moram na zona rural, em localidades mais distantes, não têm conhecimento desse serviço, que é o Laboratório Regional de Prótese Dentária. Então, aqui nós temos nessa tabela o número de próteses que foram realizadas no ano de 2024, né, mês a mês. Então, a gente observa que é um número maior até do que a quantidade que nós devemos realizar mensalmente, que é de 25 próteses. No mês de janeiro, por exemplo, a gente tem 38 próteses, chegando no mês de dezembro ali com 51, outubro com 68 próteses. Todas essas próteses, elas são ou totais ou parciais, e é um serviço muito importante, né, que impacta, inclusive, na qualidade de vida, na alimentação, na estética, na autoestima das pessoas. Então, o serviço do Laboratório de Prótese Regional, que é ofertado no município de Brasileira de forma gratuita, mensalmente, é um dos serviços que a gente oferta pela Secretaria Municipal de Saúde e que nós precisamos, inclusive, né, melhorar, o secretário também tem conhecimento disso, melhorar em relação à divulgação desse serviço para que os nossos usuários tenham mais acesso, com mais qualidade, a esse serviço também que é ofertado. Equipe de saúde bucal, né, no município nós temos 4 equipes de saúde bucal, mas cada equipe chegou aí a mais de 2.000 atendimentos no total, tá? Na parte de cirurgia oral menor, que são as especialidades que fazem parte do serviço de especialidades odontológicas, nós vamos ter cirurgia oral menor, endodontia e radiologia. Esse programa é um programa novo do Ministério da Saúde, que foi criado ainda no ano de 2023. Nós conseguimos o credenciamento desse serviço no ano de 2024. A obrigatoriedade é apenas de 2 especialidades odontológicas. Nós solicitamos, então, a cirurgia oral menor e endodontia. Essa cirurgia oral menor é um tipo de cirurgia odontológica mais complexa do que aquela que é ofertada na atenção básica. A endodontia, como o Amado já colocou, é a parte de canal. Os canais são serviços ofertados na rede privada e todo mundo sabe que é um serviço que tem um custo muito elevado. E hoje nós ofertamos no município de forma gratuita.
Além disso, a gente ainda oferta a parte de radiologia, que são as radiografias necessárias para a realização desses procedimentos. O Amado também falou um pouco sobre nossa equipe multiprofissional. Hoje, no município de Brasileira, nós temos, de forma fixa, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo dentro dessa equipe, do qual, no ano todo, esses profissionais realizaram aí quase 1.500 atendimentos. Mas, além desses profissionais, nós ainda contratamos, através dessa modalidade de equipe, algumas especialidades médicas, como dermatologista, ortopedista e neuropediatra, que era uma grande demanda do município, do qual nós vamos também apresentar esses números um pouco mais na frente. Além disso, a gente também tem os dados relacionados à vigilância em saúde. Nós temos a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, todas elas que respondem por uma rede de vigilância em saúde no município, do qual também tem os seus dados, suas ações no ano de 2024. E aqui nós vamos ter, por exemplo, um dado do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificações, do ano de 2024, onde a gente vai ter os atendimentos de antirrábica humana, nós temos os acidentes por animais peçonhentos, nós vamos ter as notificações de tuberculose, de violência interpessoal, de leishmania, tegumentar. Todos esses dados são dados da parte de vigilância epidemiológica, que são dados importantes para o município. Além disso, também nós temos a nossa cobertura de vacinação antirrábica, que é feita pelos nossos agentes de endemias, e nós temos a coordenadora da pasta, Eliene, coordenadora de vigilância ambiental, onde nós temos hoje no município a cobertura tanto na zona urbana como na zona rural, com a cobertura de machos e fêmeas, onde a gente tem uma cobertura de 100% e, no geral, foram vacinados cerca de 1.572 animais. Na zona rural, Em zona urbana, nós temos mais 598 ali no geral. Ações de vigilância sanitária. A vigilância sanitária, como o Amado também bem colocou, é um serviço do município que tem um papel de fiscalizar, inspecionar os comércios e outros estabelecimentos com a finalidade de que os produtos ofertados eles cheguem com qualidade à nossa cozinha para que nós possamos nos alimentar com segurança. Além disso, a vigilância sanitária é responsável pelos alvarás sanitários, o cadastramento desses estabelecimentos, as inspeções e, além disso, realiza atividades também educativas. Nós temos aqui também a coordenadora da pasta, Silvana, que está presente, e, além disso, também desenvolve ações relacionadas à saúde do trabalhador. Com relação à imunização, também é algo muito importante para o município. Nós temos as campanhas de vacina, tanto para o público infantil como para o público idoso. Imunização é uma estratégia importantíssima e acredito que a população brasileira e os brasileirenses enxergam a sua importância a partir do momento em que nós passamos por uma pandemia de Covid-19 e, após isso, a vacina foi capaz de salvar a vida de muitos brasileiros. Então, é uma estratégia importantíssima. Nós temos um calendário vacinal com vários imunos biológicos, desde a primeira infância, a fase adulta e aos idosos. Com isso, nós temos aqui a cobertura de doses aplicadas, comparando o ano de 2023 para o ano de 2024. A gente teve uma pequena redução em relação às doses aplicadas. E ali aquele outro gráfico, ele traz o número de doses aplicadas por equipe de saúde da família. Aqui nós vamos ter mês a mês os dados e cada equipe com a sua quantitativa de doses aplicadas. Com relação à assistência farmacêutica, o Amado, acredito que não falou tanto sobre a assistência farmacêutica, mas é importante pontuar para quem nos assiste, para todos que estão aqui presentes, que existe também, além do subfinanciamento crônico do SUS como um todo, existe também um subfinanciamento crônico da assistência farmacêutica para os municípios. Em Brasileira, nós temos uma relação municipal de medicamentos e que essa relação municipal de medicamentos é revisada anualmente por uma comissão
E mesmo com uma grande quantitativa de medicamentos, que nossa lista municipal de medicamentos é até maior do que a lista de medicamentos, por exemplo, do município vizinho, que é Piripiri, mas ainda assim nós sofremos com o cofinanciamento da assistência farmacêutica. O município recebe mensalmente cerca de R$ 5.000 para custear a assistência farmacêutica. E está aqui o secretário de prova e todo o corpo técnico que a gente realiza compras mensais que chegam a 20, 30, 40 mil reais de medicamentos, 50 mil. E a assistência farmacêutica ela é muito ainda mal financiada pelo Ministério da Saúde, ficando a cargo dos municípios a grande parcela do financiamento da assistência farmacêutica. E é muito importante frisar que, dentro da assistência farmacêutica, a nossa obrigação enquanto município é o componente básico. Muitas pessoas reclamam ou buscam em relação a outros medicamentos que são medicamentos especializados e que têm um custo mais elevado, mas que, infelizmente, já é a cargo do Estado ou da União o fornecimento desses medicamentos, né? Hoje, através de um programa também do Ministério, que é a Farmácia Popular, oferece esses medicamentos de forma gratuita naquelas farmácias que são credenciadas, né? Algum desses medicamentos de alto custo, mas aqui nós vamos ter, no ano todo, um gasto total, tanto dos medicamentos injetáveis como nos insumos de um modo geral, quase R$ 600 mil de custos relacionados à assistência farmacêutica. Tá? Eu queria só fazer uma ênfase, né, e parabenizar também a nossa parte da assistência farmacêutica, porque assim, Nelson, vereadores, né, eu sempre gosto de frisar aqui, falando para vocês são o elo de ligação entre a comunidade, né? Hoje o município de Brasileira ele trabalha informatizado, ou seja, os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, CGU, sempre cobravam, então a gente não tem mais essa problemática. E a gente montou um dispensário, né, dentro da própria Secretaria de Saúde para evitar desperdícios de medicamentos. Por que você está falando isso, amado? Porque hoje todo usuário do SUS, ao receber seu medicamento, é dado baixa dentro de um sistema Horus, tá? E aí, qual é a nossa dificuldade, Nelson? Tá, o cara lá do Data Viados para vir no nosso dispensário buscar o medicamento seria muito contramão. Mas ele também precisa ser inserido dentro do sistema. Então, a Brasileira mesmo assim ainda facilita, né? A gente manda a medicação. Municípios que têm farmácia popular não tem isso. Piripiri tem uma farmácia popular. Quem é paciente da Sussuarana vai ter que se deslocar até para Piripiri para poder pegar o medicamento. Né? Então, mesmo assim, a gente ainda trabalha com essa... Perfeito, perfeito. Uma bela observação, porque é delicado, sabe, pessoal? Muito delicado. Então a comunidade também precisa entender. No final das contas, podem achar que é nós que não. Porque não tem mais medicamento. Não é isso. É porque a gente precisa prestar contas. Eu comprei R$ 500 mil de medicamento e eu tenho como provar que foi entregue toda a medicação para o usuário. Mas como é que eu vou fazer isso? Através de sistemas de informação. Eu não tenho como rabiscar num caderno um dispensário. Eu tenho que ter o comprovante da receita. Se for um controle especial, eu tenho que estar arquivado com aquele dado. Dentro do prontuário dele vai ter a menção do medicamento. Ou seja, isso é um aspecto de transparência também para a comunidade. Pode seguir, Jair. Então, assim, a assistência farmacêutica, ela representa hoje um grande desafio, né? Inclusive em relação a essas regulamentações que a gente precisa também se adequar, né? E muitas das vezes
Então, assim, isso é o critério populacional, tá? É por habitante. Então, é de acordo com a quantidade de habitantes. E existe um valor por habitante, né, pactuado dentro de uma portaria. Então, o município de Brasileira hoje recebe 5.400 e alguma coisinha da assistência farmacêutica, tá? Então, vocês observam que também é um desafio financiar a assistência farmacêutica do município. Apenas com a luta dos secretários, né, nas gestões, nos sistemas colegiados, né, nas comissões, para lutar para que esse financiamento melhore, né? Hoje é difícil. Isso só mudaria a nível de ministério, Nelson, né, se houvesse uma nova regulamentação mudando esses valores, né? E assim, tá, pessoal? É aquilo que eu falei também, critério de saúde. Às vezes tem até próprios profissionais que vão lá e dizem assim, não, rapaz, mas é porque a paciente tal está precisando de remédio tal. Cara, você precisa passar por uma avaliação médica, por uma avaliação do enfermeiro, para saber se realmente... Às vezes vai um usuário fazer uma consulta, o médico prescreve o medicamento e diz assim, ei, eu tenho 3 filhos, passa uns remédios de verbo para o meu filho, como se fosse só para passar. Calma, traga seu filho, vamos avaliá-los, vamos ver se de fato necessita tal medicamento. Não, também tem que ter toda essa jogada, tá? Para que a gente não faça desperdícios de medicamentos. Outro dado importantíssimo é o dado que está ali em cima, naquela outra tabela, que existe uma lei federal regulamentada que os municípios têm que fornecer glicosímetro para os pacientes que são insulino dependentes. A gente hoje tem um total de 8 glicosímetros para 13 pacientes, né? Número de fitas e número de lancetas ofertadas para o monitoramento da glicemia capilar desses pacientes. E o Ministério da Saúde também não cofinancia esses equipamentos para que nós possamos ofertar aos pacientes. Então, isso também é um outro desafio que a gente enfrenta. Aqui nós temos hoje ela tem 78 medicamentos.
Agora nós temos também aqui alguns dados da regulação, né? A regulação assistencial é um outro grande desafio da Secretaria, como o nosso vice-prefeito acabou de pontuar. Para que esse serviço seja ofertado à nossa população, nós precisamos do transporte sanitário eletivo, que é o transporte que leva os pacientes para esses procedimentos, que é um grande outro desafio da Secretaria. O Ministério da Saúde, ele não cofinancia o transporte do paciente para o tratamento fora do domicílio. Isso é o município que tem que custear. Então, existe aí custos relacionados a combustível, a manutenção, ao motorista que precisa na viagem se alimentar, enfim. Então, nós tivemos, ainda assim, apesar de todo esse desafio de transporte, vocês percebem que nós tivemos um total de 4.580 protocolos realizados na regulação do município. E desses foram acatados 3.303. Então, nós tivemos aqui um quantitativo de... Aqui dentro nós temos procedimentos, consultas, exames que foram liberados para esses pacientes e que a Secretaria teve o cuidado de fornecer o transporte para que esses pacientes tivessem acesso a esses serviços em outros municípios. A grande maioria deles no município de Teresina, ou no município de Piripiri, ou Piracuruca, ou Parnaíba, de acordo com a pactuação. Além disso, também nós temos outro relatório da regulação assistencial do município, as especialidades que foram contratadas no município no ano de 2024. Dentro da equipe multiprofissional, nós tivemos a contratação de especialistas justamente para reduzir esse deslocamento do paciente à capital e a outros municípios, facilitando o acesso dele a essas especialidades dentro do próprio município. Então, nós tivemos dermatologista, 149 pacientes atendidos, ortopedista, nós tivemos ali 225, se não me engano, e neuropediatra, 162 pacientes atendidos. A neuropediatria hoje é uma especialidade muito requisitada nos municípios, é uma especialidade com uma grande demanda, uma fila de espera muito grande, e o município de Brasileira ofertou e oferta de forma contínua essa especialidade dentro do município. E aqui nós temos também os dados da saúde digital, inclusive nós temos a presença aqui também da chefe do Departamento de Inovação e Transformação Digital na Saúde, a Érica, que está presente. E a saúde digital foi um grande avanço no município de Brasileira no ano de 2024. Apesar de, com o advento do programa Piauí Saúde Digital e de outros sistemas de telemedicina que facilitam o acesso dos nossos usuários, nós perdemos o cofinanciamento do Estado em relação à unidade mista de saúde. O governo do Estado implantou esse programa, mas tirou dos municípios o cofinanciamento estadual. Mas ainda assim, nós tivemos um grande êxito na saúde digital, com um total de 1.461 consultas com clínico geral no município. Nós tivemos ainda, dentro das especialidades ofertadas, que hoje são 14 especialidades, não é isso, Érica? São 14, né? Nós tivemos 1.275 consultas especializadas. Nós temos também, pelo programa, eletrocardiogramas que são laudados por um cardiologista de forma online. Nós tivemos 1.077 eletrocardiogramas através também desse programa. E aqui eu dou grande destaque a esse ponto da apresentação, que são os nossos pontos de telesaúde. O município de Brasileira se destaca, nós tivemos inclusive reportagens realizadas no município em relação à saúde digital, pois nós somos um único município onde tem 7 pontos de telesaúde implantada. Isso foram 8 hoje com 8. 7 foram no ano de 2024, 8 hoje com a localidade Frecheira, que recebeu recentemente mais um ponto de telesaúde. Um grande esforço da gestão do ex-secretário Alain Jussier, quando estava na pasta, que investiu em equipamentos para que a gente pudesse implantar esses 7 pontos de telesaúde no município. Um deles, inclusive, fica no Saco dos Polidórios, distante da sede do município, e a população pode contar com clínico geral todos os dias, além da equipe de saúde da família, que vai lá uma vez por semana,
e ainda com 14 especialidades médicas, dentre elas cardiologista, dermatologista, ortopedista, são 14 especialidades hoje ofertadas. Tem que somar aqui o clínico geral com as especialidades, né? Chega a quase 2.000 consultas, mais de 2.000 consultas aqui realizadas. Em relação a esse parecer cardiológico, ele era um grande desafio também do município, porque para que o paciente tivesse acesso ao parecer cardiológico para realizar uma cirurgia, ele tinha que, primeiro, ser regulado para um cardiologista, ele ia ter acesso à consulta com o cardiologista depois de uns 3 meses, 90 dias mais ou menos, é que o cardiologista iria solicitar os exames, ele iria esperar o resultado desses exames, para depois retornar no cardiologista, ou seja, isso demoraria cerca de 4 a 5 meses para que o paciente tivesse acesso a esse parecer cardiológico. Hoje, o paciente tem acesso a esse parecer em 24, 48 horas. Então, isso é um grande avanço também. Isso, exatamente. Então, aqui a saúde digital hoje no município de Brasileira é um grande destaque, né? Avançou muito em relação à saúde digital e é algo que nós, inclusive, eu quero externar para quem nos assiste, que realizem as consultas quando tiver algum sintoma agudo, procure o saúde digital. Nós temos na unidade mista de saúde 24 horas disponível. Nós temos nas outras localidades rurais durante o dia disponível também o clínico geral. Ao invés de você se deslocar da zona rural até a sede do município, vá até um ponto de telesaúde na sua localidade. Consulte com o médico lá do Saúde Digital. Eu, inclusive, já realizei consulta pelo Saúde Digital. Gostei muito, o médico é muito atencioso. É como se você estivesse ali mesmo presencialmente com o profissional. E, além disso, você recebe sua receita, sua requisição de exame, impressa, atestado, na mesma hora ali, assim que termina a consulta. Tá? E vamos aqui para o último ponto, né? E muito importante também, foram os investimentos e as melhorias nesse ano de 2024. A gente pontua aqui em destaque, né, a unidade de apoio da Oiticica, era um constante pedido da comunidade e a gente conseguiu, na gestão do ex-secretário Alain Jussier e já na gestão do secretário Idelmar,
Essa unidade de apoio foi construída e hoje está lá em pleno funcionamento com a equipe de saúde da família, atendendo já dentro desse postinho, totalmente estruturado, com macas, enfim, armários, com uma copa, com garim,